Então, agora é oficial, vamos que vamos, tá? Se a empresa de vocês está desorganizada, hoje você vai entender por onde começar para mudar isso, tá? Vamos chegando, boa noite, boa noite. Nós estamos encerrando as inscrições hoje, meia-noite, para a próxima turma do programa Fly Empresas. Vou tirar dúvidas aqui também durante o conteúdo, mas vamos lá. Já falei para vocês jogarem um segmento da empresa de vocês aí no chat, para eu dar exemplos mais específicos. Mas vamos lá, pessoal. Minha empresa está desorganizada. Por onde começar? Como mudar isso? Tá? Eu trouxe esse tema aqui hoje porque eu escuto muito dono de empresa falar comigo, me mandar falar sobre dores, frustrações em relação ao negócio e eu escuto, minha empresa está desorganizada. É uma bagunça, preciso organizar meus processos, preciso organizar meu financeiro, preciso organizar o time. Enfim, todos os tipos de bagunça eu escuto falar desorganização. Tá? E isso, por que acontece? Acontece geralmente porque quem abre uma empresa, quem funda uma empresa, é alguém que tem uma cabeça de vendedor ou de técnico, ou de um prestador de serviço. O vendedor é aquele exemplo clássico de alguém que começa comprando algo e vendendo, compra e revende. E aí vai conseguindo ali ter um fluxo constante de clientes, vai começando a fazer vendas, vai fazendo vendas, começa a contratar pessoas para ajudar ele a fazer essas vendas, ele ou ela, e aí vai vir uma empresa, tá? Só que a pessoa não necessariamente sabe fazer gestão ou se preparou para fazer uma boa gestão, não desenvolveu gestão e liderança, foi vendendo e crescendo, tinha uma habilidade de vendas, conseguiu validar essa habilidade no mercado e nasceu uma empresa daí. O outro cenário é o técnico, né? O prestador de serviço, alguém que tem uma especialidade, um know-how, por exemplo, um arquiteto que começa a fazer projetos de arquitetura, na hora que vê, começa a ter muito projeto, contrata um ajudante, contrata outro, virou um escritório de arquitetura, tá? Ou alguém, um esteticista, por exemplo, um barbeiro, uma publicitária, alguém que tem uma habilidade técnica, vai prestando serviço, vendendo ali, tendo um fluxo constante de clientes, contrata ajudantes, virou uma empresa. E aí? Como é que organiza? Em que momento essa pessoa fala assim, opa, calma aí, isso aqui é uma empresa, preciso ter processos, preciso ter rotinas, preciso ter direcionamento, metas, padrão, controle financeiro. Que momento essa pessoa se dá conta disso, começa a se desenvolver, coloca em prática, começa a ter uma empresa organizada e que tenha lucros crescentes? Não acontece. Aí começa a não crescer mais, começa a esbarrar em um limite de crescimento por causa disso, porque faltou essa organização que vem da gestão. É uma bagunça completa, acaba vivendo na urgência, correndo para onde está pegando mais fogo, né? Seja o cliente que está reclamando mais, seja a entrega que deu problema, a conta que não foi paga porque foi atrasado, fornecedor que foi pago duplicado, fornecedor que não entregou, o colaborador que faltou, corre só para resolver problema esse dono de empresa. Aí não funciona, né? Aí não fica bom. Vive na urgência, não foca no que é importante, não consegue gerar crescimento, acontece uma mudança drástica de comportamento do cliente ou nasce um novo concorrente, essa empresa está exposta, né? Começa a decair. E aí, o que a gente tem que buscar então? O que a gente tem que buscar nessas empresas então? Né? A gente está falando de organização, mas a organização é muito amplo, né? Organizar a ação. Tá? Aí, o que está por trás disso é a gestão. E gestão, tem um tripé da gestão que você precisa ter direção, né? Você está tocando sua empresa, fazendo gestão da sua empresa, quer dizer que você vai direcionar os recursos dela em direção a um objetivo. Direcionar os recursos para atingir um objetivo. Então, gestão começa com direção. Qual que é esse objetivo de longo prazo, de curto prazo? Qual que é o posicionamento da empresa? Tá? Quais são as metas táticas, as metas operacionais? Qual o direcionamento você vai dar para a empresa? Isso é a base da gestão. E aí também, depois disso, vem a padronização. Todas as empresas, sem exceção, existe um trabalho que é feito ali no dia a dia, para atrair clientes, para converter clientes, para entregar para os clientes, para receber dos clientes, para abrir e fechar a loja, abrir e fechar o escritório, abrir e fechar o caixa, para pagar os funcionários, limpar, tem várias atividades repetitivas
e essas atividades seguem mais ou menos a mesma forma de ser executada. E se a gente padronizasse isso, mas de uma forma que ficasse mais eficiente e mais consistente, gerando menos erros e mais lucro, tá? Isso é a padronização. É você definir a melhor forma, tá? Uma forma padronizada de fazer essa série de trabalhos que acontece repetitivamente em todas as empresas. E a outra parte desse pilar aqui da gestão, desse tripé da gestão, são as rotinas. É você ter momentos para olhar para o andamento você ter uma direção, você ter momentos para olhar se sua empresa está indo naquela direção e ajustar o padrão de trabalho para que sua empresa corrija o curso e vá na direção que você quer tocar a sua empresa. Tá? As rotinas é o momento de olhar como as coisas estão, o momento de melhorar o padrão, o momento de olhar os números, o momento de corrigir o curso. Então, gestão, você precisa de direção, padronização e rotinas. Tá? Isso vai dar o quê? Um cerne ali de organização. Você vai conseguir organizar as ações da sua empresa e, com isso, a operação, o fluxo operacional de atração, conversão, entrega e recebimento dos clientes corre com mais consistência, com mais previsibilidade. E aí você passa a ter controle, e controle te dá o quê? Liberdade. Liberdade de saber assim, olha, a empresa não depende de mim para as vendas do dia a dia. A empresa não depende de mim para abrir e para fechar e para atender cada cliente. Posso conseguir focar meu tempo para pensar na empresa, para focar nas coisas que são importantes, para focar nas ações que vão gerar crescimento, para tirar uma folga de vez em quando, para tirar férias de vez em quando, viajar, descansar. Tá? Mas nós estamos falando aqui de liberar tempo para fazer o que é importante e gerar crescimento. É por isso que você precisa de organização na sua empresa. Tá? Por isso você tem que entender hoje por onde começa para você ter essa organização. Vamos falar de organização financeira, vamos falar de checklists, de rotinas de acompanhamento, de plano de ação. Tudo isso dá uma base ali, tá? E com estratégias, ferramentas e práticas para você fazer a gestão da sua empresa. Tá certo? E para quê? Fazer o que é importante, gerar crescimento, repetindo, né? É para isso. E o que é e o que não é essa organização da empresa, tá? Olha, uma empresa organizada, uma empresa que tem essa organização ali na gestão, não é aquela empresa onde o dono começa a semana e fala assim, não, vamos lá, estou aqui na empresa, né? Vamos ver o que eu faço hoje. Hoje eu vou fazer isso aqui, vou tentar vender aqui para esse cliente aqui. Hoje eu vou fazer uma campanha aqui, deu vontade, vou comprar isso e fazer uma campanha. Aí deu um problema, o dono para tudo, vai lá resolver o problema, vai lá conversar com o cliente reclamou, vai lá atrás do funcionário, vai lá atrás do fornecedor, vai lá atrás da entrega, vai arrumar uma impressora que estragou, vive correndo atrás de problema e se ocupando, e fala, nossa, eu trabalho demais, estou sobrecarregado, estou com tudo, não delega para a equipe, não treina a equipe, não contrata bem, uma série de coisas não são feitas. Tá? Essa tocada de uma empresa onde você vai para onde está pegando mais fogo, não tem planejamento, não tem um padrão de trabalho, não tem rotinas. Isso é o oposto do que a gente está buscando aqui. Tá? A gente está buscando uma empresa, uma organização na gestão, onde você define o direcionamento da empresa, define as metas anuais, quebra essas metas anuais em pacotes mensais, pega esses pacotes mensais, distribui entre os vendedores, distribui entre o time operacional, divide esses pacotes mensais de faturamento, por exemplo, em pequenas metas. Tá? Você planeja a empresa, define o padrão de trabalho para alcançar essas metas, acompanha semanalmente se você está indo em direção às metas, quais são os pontos críticos que tem impedido, o que fazer para corrigir o curso. Senta com a equipe e fala, pessoal, o que a gente precisa fazer para atingir esse resultado? Tá? Isso é um trabalho organizado. É o que nós vamos entrar aqui hoje. Por onde começar para ter mais organização? Nós vamos falar de organização financeira, checklists, rotinas de acompanhamento, tá? Você dá um start na sua empresa que, se está desorganizada, está limitando o seu crescimento, você não está tendo mais lucros e não chega onde quer, tá? E as pessoas confundem o que significa gestão e organização da empresa
Muita gente pensa em organização, pensa só no trabalho metódico ali de processos, de planilhas, ou pensa só em organização financeira, acha que gestão é só gestão financeira, planilha. Organização e gestão numa empresa é você ter planejamento, é saber o que precisa ser feito, é ter momentos definidos de olhar para cada área da empresa, de olhar para cada pessoa do time, de olhar para o time, de olhar para os processos, de olhar para as finanças, de olhar para o processo de marketing e vendas, de olhar para o processo operacional, de olhar para o processo financeiro, de pensar taticamente, de pensar estrategicamente. Organização é você ter tudo isso definido, padronizado, planejado para você conseguir fazer o que é importante e gerar crescimento, tá? É isso. A diferença entre uma empresa desorganizada e uma empresa organizada, de um dono de uma empresa que trabalha de forma organizada e de um dono de empresa que não trabalha, é o seguinte: quem está na organização consegue focar nas coisas que é importante, consegue fazer um planejamento estratégico, definir as iniciativas, as grandes mudanças naquela empresa ou naquele ano que precisam acontecer para tirar a empresa do ponto A e para o ponto B. Consegue tempo para focar numa parceria estratégica, de achar o melhor fornecedor, de desenvolver um novo líder, de contratar uma boa pessoa, de melhorar, aparar as arestas da empresa que precisam ser aparadas para ter mais crescimento. Esse dono que tem uma empresa organizada, que tem essa gestão mais profissional, ele acha tempo para isso. O dono que está na desorganização, que não tem uma gestão, o controle da empresa, ele não acha tempo para nada disso. Ele está sobrecarregado, ele corre para um lado, ele corre para o outro, tá? Esse dono, ele só resolve o problema. Aí, ó, a participação da equipe no planejamento é fundamental para o cumprimento da meta. Acordar com o dono do KPI, dar clareza no objetivo. Isso aí. Tem que envolver a equipe, tem que envolver quem está lá na ponta, tem que envolver quem vai executar. Quem está executando tem que entender que o plano é dele também, ele tem que se comprometer. Tá? KPI dá clareza do objetivo. Isso aí. Eu gosto de transferir um número para cada pessoa da empresa. E essa soma do número de cada um dá o resultado da equipe, que dá o resultado da empresa. Tá? Então, a diferença entre um dono que está com a gestão organizada e o que não está, é que o dono que está com a gestão organizada consegue fazer o que é importante, consegue gerar crescimento, imprimir um ritmo de crescimento ali para atingir os objetivos dele. Tá? Então, é por isso que é importante ter organização, ter gestão, ter o foco em planejamento, em envolvimento da equipe, em acompanhar indicadores para conseguir ter crescimento. Basicamente isso. Na desorganização, até atinge picos de crescimento, mas não tem consistência. Porque o que foi feito no mês não necessariamente é feito no outro e acaba sendo deixado de lado. Tem ideias, tem grandes planos, grandes ideias que poderiam dar muito certo, mas acabam sendo abandonadas. Tá? É por aí. E aí, pessoal, seguinte, já entrando no conteúdo aqui, tá? Vocês vão ver que o maior benefício de ter essa gestão que organize a empresa é a empresa começar a funcionar cada vez mais sem a necessidade do dono ficar resolvendo problema, tá? Porque os papéis estão bem definidos, o padrão de trabalho está bem definido, tem líderes ou responsáveis por garantir a operação, tá? Então, o dono consegue tempo para focar em áreas que vão gerar crescimento. O dono começa a ter mais previsibilidade da operação, porque a operação fica mais consistente. Aí passa a ter mais controle. E controle gera o quê? Liberdade. Liberdade para focar na área de preferência do dono, liberdade para gerar crescimento, liberdade para descansar, se for o caso. Então vamos lá. Por onde começar? Qual que é a base para ter mais organização, mais gestão, uma gestão mais organizada e profissional nessa empresa? A base, como eu falei, é um dos tripés aqui da gestão, é a direção. Definir um direcionamento. Esse é o primeiro. Definir o direcionamento é o primeiro passo, é a base para começar a ter mais organização na empresa, tá? E o direcionamento começa você definindo a direção de longo prazo. Você tem a empresa, você abriu uma empresa, né? Provavelmente para ter mais liberdade, para ter uma condição financeira melhor, para atuar numa área que gosta. Mas e aí? Passa dias, passa semanas, meses, anos. Para onde você está levando a empresa? Você já sentou e parou assim, pô, queria que minha empresa chegasse aqui, ó. Para eu me sentir realizado, minha empresa tem que ser assim, 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 assado.
daqui 5 anos? Aí eu vou sentir que meu sonho se realizou, vou sentir que tive sucesso ou que estou no caminho, tá? Isso se chama visão, né? Você definir a direção de longo prazo, seja de 3, de 5, de 10 anos. Como precisa ser sua empresa daqui 5 anos para você sentir que seu sonho realizou, para você dizer que teve sucesso, tá certo? Descreve isso. E sem isso, não dá para ter organização. Por quê? Uma empresa tem uma série de variáveis, centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você não ter uma visão clara é como você pegar um quebra-cabeça ali de 20 mil peças e tentar montar esse quebra-cabeça sem ter a foto dele montado. Não tem jeito, você tem que ter a visão, que empresa você quer construir. Isso é a base para ter organização. E também, né, você está indo para uma direção, você tem que saber como você quer ser, que empresa você quer construir, tá? Perante os clientes também, como você quer ser reconhecido pelos clientes. É o posicionamento. Então você tem que definir a visão e o posicionamento. A pergunta-chave para definir o posicionamento, anota essa aí. A pergunta-chave para você definir o seu posicionamento, e essa é a pergunta mais estratégica de marketing numa empresa. É o seguinte: pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? Pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? As palavras que você definir, elas vão dar base para todas as ações dentro da empresa, para construção de cultura, para treinamento de equipe, quais comportamentos sua empresa precisa ter, como sua empresa precisa ser para ser reconhecida dessa forma pelos clientes, tá? Aí você vai definir o quê? Para onde você vai e quem vai ser você nessa jornada. Isso é a base para ter organização, é essa direção. Aí você pega essa direção, tá? Essa direção, essa visão, e traduz ela em primeiro lugar para um número. Sua empresa precisa ter um número, uma meta de longo prazo. Daqui 5 anos, o que você quer atingir? E pode ser faturamento, tá? Que é o mais simples. Pode ser número de lojas, pode ser número de clientes, número de alunos, número de unidades, número de... enfim, do que for. Número de casas construídas, número de sapatos produzidos, depende da sua empresa. Número de hóspedes por ano. Você tem que ter um número que você vai buscar esse número, é um número acumulativo que daqui 5 anos você quer atingir ele. Isso é a meta de longo prazo, ela é a tradução da sua visão e propósito em um número só. Aí você pega essa meta de longo prazo e traz para o ano atual, para a meta anual, né? Qual degrau você vai subir esse ano, né, ou o próximo ano, para que você dê um passo em direção a essa meta de longo prazo, tá? Qual degrau, o próximo degrau para você ir em direção a essa meta de longo prazo? Define, meta do ano. Aí você, se for faturamento, beleza, se for número de lojas, beleza. Supondo que seja faturamento, definiu a meta do ano. Aí você pega e começa a trazer mais valor pragmático a isso, deixa isso mais executável. Você pega essa meta do ano, quebra em metas mensais, iguais ou variadas, né? Depende da sazonalidade do seu negócio. Define metas mensais. Pega essa meta mensal, divide entre os vendedores, entre as pessoas, entre o time. Divide em metas táticas, né? São os componentes da meta. Por exemplo, uma meta de faturamento, ela é composta pelo número de clientes que compram de você constantemente, a frequência com que eles compram de você e qual o ticket médio. Você pode ter a meta de faturamento mensal, aí você define também a meta de clientes ativos, a meta de frequência de compra e a meta de ticket médio. Pronto, deixou tudo isso mais pragmático, entendeu qual a direção sua empresa precisa tomar. Agora você começa a padronizar a sua operação. E isso começa, pelo primeiro lugar, pela prestação de contas. Tem esse tanto de meta, esse tanto de objetivo, esse tanto de alvo a ser atingido. Aí o que você tem que pensar primeiro na sua empresa é, primeiro, quem? Quem vai fazer isso aqui dentro da empresa? Quem que é o responsável? Tá? E, já te adianto, 50% de um trabalho de um dono de uma empresa tem a ver com pegar as pessoas certas e colocar no lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Achar a pessoa certa, formar ela, engajar, reter, tá? Para que essa pessoa e colocar ela na função certa, para que essa pessoa performe naqueles objetivos definidos. Então você tem que, para ter mais organização, você tem que ter um organograma. O organograma é a representação visual de todas as funções da sua empresa.
Você precisa ter isso para você pensar estrategicamente nos seus recursos. Entender qual caixinha do organograma ali que falta gente. Qual que está sem líder. Qual pessoa está em muitas caixinhas. Qual pessoa está em caixinhas que uma prejudica a outra. Né? Quando eu digo caixinha, digo a área ali, o departamento, né? Representado por uma das caixinhas do organograma. E aí, com esse organograma em mãos, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de atribuir cada uma das metas táticas da empresa um número para cada pessoa do organograma. Ou não necessariamente para todas as pessoas, números diferentes, né? Mas, por exemplo, você tem um número lá, volume de vendas, e você tem um supervisor de vendas, ou um coordenador de vendas, ou um gerente de vendas, você fala assim, fulano, você é o responsável por prestar contas desse número. Você é responsável por garantir registro e apuração, vai ser responsável por trazer ele para mim semanalmente, numa rotina que nós vamos falar daqui a pouquinho, me explicar se ele está bom, se ele não está, estamos indo em direção à meta, quais são os pontos críticos que têm dificultado o atingimento dessa meta e o que você vai fazer em relação a isso. Se define uma estrutura de prestação de contas. Pegou uma pessoa, atribuiu um número a ela e falou assim, fulano, você é responsável por esse número, semanalmente você vai trazer ele para mim, vamos explicar tudo isso. Tá? Vamos explicar, vamos prestar contas sobre o resultado que você está atingindo nesse número. Essa é a base. Você fez o quê? Basicamente você fez o quê? Definiu a direção de longo prazo, definiu o posicionamento, pegou essa direção de longo prazo, quebrou em ano, pegou o ano, trouxe valor pragmático, quebrou em meses, distribuiu para a equipe, desdobrou em metas táticas e alinhou isso com as pessoas, atribuiu responsáveis para prestar contas. Essa é a base. Uma outra área de base também, para a gente ter uma organização mínima da empresa, né, o começo mesmo, é uma organização financeira mínima. Organização financeira mínima da mínima. O que é? Pô, primeira coisa, e eu vejo alguns donos de empresa cometendo isso, mas é donos de empresas que estão derrapando, ou andando em círculo, ou correndo sem sair do lugar. É o quê? Primeiro, separar tudo. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Tá? O dinheiro do dono é do dono, o dinheiro da empresa é da empresa. Contas separadas, cartões separados. Por que isso? Tá? Se for junto, se tiver o dono gastando gastos pessoais no cartão da empresa, na conta corrente da empresa, sacando aleatoriamente, usando o caixa da empresa e vice-versa, impossível ter controle dos números, impossível saber os lucros ao certos. E o que não é medido não é melhorado. Tá? A gente está falando de ter lucros crescentes, de fazer a empresa crescer. E o combustível do crescimento da empresa é o lucro e o caixa. É o lucro que é convertido em caixa e o caixa é o combustível do crescimento. Sem ter clareza dos números, controle dos números, você não vai melhorar isso nunca. Você vai achar que está tendo um lucro que não está tendo. Você vai achar que está tendo um prejuízo, na verdade é você que está gastando demais o dinheiro da empresa e vice-versa. Tá? Então, primeira coisa, separar tudo. Hoje você cria conta pessoa jurídica aí nessas fintechs, nesses bancos digitais em minutos, pouquíssimos minutos. Não tem desculpa mais. Tá? Separa tudo. Separa as contas, separa os cartões, define o Prolabore, define o valor fixo, data fixa, uma vez por mês você retira, não tira em outro momento. O que enriquece o dono é a distribuição de lucros, quando a empresa já começa a gerar um valor significativo, né, e dá a distribuição de lucros, e não o Prolabore. O Prolabore é o salário do dono ali. Tá? Não adianta querer tirar da empresa o dinheiro antes da hora, né? A empresa tem que ter uma robustez ali. Não adianta assar a galinha dos ovos de ouro. Então, primeira coisa, separa tudo para você começar a conhecer os números. Tá? Então, o segundo passo é conhecer todos os números. Você tem que ter domínio ali de faturamento dos últimos 12 meses e o faturamento esperado para os próximos 12 meses. Você tem que saber. Seu volume de despesas fixas mensal, você tem que saber. Seu percentual de custos variáveis, você tem que saber. Sua margem bruta, margem de contribuição, margem de lucro. Tem que conhecer esses números. Com base nisso, tá, você estrutura o quê? Sua precificação. Organização financeira mínima, nós estamos falando aqui. Separou tudo, tem conhecimento dos números, precifica adequadamente. Porque o preço errado é o início do fim.
tá? Porque o preço, se você não está vendendo no preço certo, você já não obtém lucro, às vezes você obtém prejuízo. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem, aí é ladeira abaixo, tá? Então precifica certo, tá? Calcula custos, aponta todos os custos variáveis e despesas fixas no preço, coloca a margem esperada, precifica adequadamente. Pronto, organização financeira mínima. No dia a dia, você tem que registrar e categorizar tudo. Todo o dinheiro que entra e sai da empresa tem que estar registrado e categorizado. Seja num sistema ou seja numa planilha bem organizada, bem robusta, tá? Dinheiro e material, que entra e que sai, você registra e categoriza. Aí você define o quê? Rotinas, porque você tem que ter organização. Quando você paga alguma coisa, você tem que registrar. Quando você recebe alguma coisa, você tem que registrar. Então você tem que ter rotinas de contas a receber, rotinas de contas a pagar, momentos certos para pagar e para conseguir organizar tudo. Quando receber, tem que ter o responsável por registrar. Com isso, você começa a ter todos os números, domínio dos números, domínio do que acontece na empresa. Você consegue fazer o quê? Fluxo de caixa, previsão do seu saldo, do seu dinheiro em caixa daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, porque você sabe o faturamento esperado, sabe as despesas esperadas, sabe o percentual de custos variáveis. Então você consegue fazer o fluxo de caixa, você consegue saber se vai ter dinheiro daqui a alguns meses, consegue saber se o dinheiro que está em caixa pode ser investido ou pode ser distribuído, o que fazer com esse dinheiro, o que você precisa fazer na operação para gerar o caixa necessário para o investimento futuro, para abrir uma loja, para contratar uma pessoa, para investir em marketing, para investir numa mentoria, e afinal de contas nós estamos em última chamada do programa Fly Aberto. Eu vou dar um presente para quem ficar aqui comigo até o final, tá? E aí, beleza, organização financeira mínima. Organização financeira mínima, a coisa começa a andar. Então você já tem essa base de direção, estrutura de prestação de contas e organização financeira. Aí, vou falar de 3 ferramentas de gestão que todo dono de empresa precisa fazer assim, instintivamente. Tem que internalizar isso para conseguir disseminar isso nos líderes, nos coordenadores, nos gerentes, porque são as ferramentas mais práticas, mais aplicáveis, que geram o melhor resultado a mínimo esforço dentro de uma empresa. A primeira é o simples e eficiente checklist. Tá? Checklist foi uma ferramenta criada na década de 30 pela Força Aérea Americana, que na época os aviões começaram a ficar muito complexos, com muitos botões, e começou a ter muito acidente. O avião decolava, esqueci de ligar isso aqui, esqueci de abrir isso aqui, esqueci de virar a chavinha. Fizeram o checklist, falaram, então tá bom, vamos anotar todos os passos que tem que dar para fazer isso certo. Aí, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, não tem problema. Double check ali, né, ver 2 vezes, tá tudo certo, já fiz isso, beleza, ok. O checklist, ele é o quê? É um guia para você executar algo, né, e para você inspecionar um trabalho. Então, se hoje você olhar para a sua empresa e falar assim, quais são as atividades chaves aqui que, se melhoradas, vão gerar um maior impacto positivo na minha meta? Por exemplo, às vezes a sua meta de curto prazo ali é aumentar o faturamento mensal. Aí você vai se perguntar, quais são as atividades chaves que, se melhoradas, vai dar o maior impacto positivo no aumento de faturamento? Aí você vai analisar, vai conversar com o seu líder, com o seu responsável e fala assim, acredito que é o atendimento ao cliente, porque nós estamos trazendo muito volume de cliente, conversamos com muita gente, mas não estamos convertendo. Olha só, então é o processo de venda, é o script de vendas. Então vamos fazer um checklist aqui, deixar isso mais eficiente, mais eficaz, para que a gente converta mais. Ou, às vezes você vai se fazer essa pergunta, quais são as atividades chaves que, se melhoradas, vão trazer o maior impacto positivo na minha meta? E vai ser a entrega, vai ser a geração de leads, vai ser a prospecção ativa para os clientes. Aí você faz o quê? Cria um checklist, um passo a passo. Fala, olha, como é que eu faço isso bem feito? Fulano, como é que você faz isso? Você é bom nisso? Como é que faz isso? Então, eu faço isso, depois isso, ajusto aqui, faço isso, isso, isso. Pronto, definiu os passos, montou um checklist. Você faz isso para as 3 atividades que vão gerar o maior impacto positivo na sua meta. E o que vai acontecer? Você vai aumentar a eficiência e consistência das 3 principais atividades chaves. Coloca para a equipe, faz a equipe utilizar, acompanha se está usando. Com o passar do tempo, se
entendeu melhorias. Nossa, se a gente fizesse isso primeiro, depois isso, seria melhor. Ajusta, melhora, muda a forma de fazer, tá? E você começa a ter mais organização, porque você padronizou as atividades. E aí você vai ampliando, vai fazendo para outras atividades com o passar do tempo, né? Começa no que gera mais impacto positivo na meta, depois faz aquelas que dão mais problema, ou que são mais repetitivas, ou que estão mais próximas do cliente, né? As mais críticas, e vai fazendo até você ter um manual de operações completo da empresa. Tá? Aí você vai ampliando, vai fazendo fluxogramas, procedimentos escritos, detalhes. Tá? Franquias são mestres nisso e fazem isso há tempos. Tá? Uma franquia é o quê? A pessoa te dá um manual de operações e fala assim, olha, é assim que toca esse negócio, segue esse passo a passo aí, que você vai ter sucesso, vai vir tantos clientes aqui, você vai converter tanto, vai gerar tanto de lucro, tanto de caixa, você vai tirar tanto para você por mês, e é só tocar esse passo a passo aqui. Pô, compras, acabou isso, compra isso, isso, isso. Isso aqui está nessa quantidade, compra mais isso, isso, isso. Tal pessoa saiu, contrata uma pessoa que tem o perfil assim, assim, assado, e treina ela, dá esse treinamento. Pronto, você começa a checklist de tudo. É rápido? Não. É fácil? Não. Mas é o caminho para você ter mais crescimento, o caminho para você ter mais organização. Tá? Então, as metodologias de gestão, né, muito do que eu entrego no programa Fly, é uma facilidade para você fazer isso mais rápido. Fala, olha, começa por aqui, por aqui, por aqui, que você já começa a ter ganhos mais rápidos. Depois você vai construindo o restante dos processos. Beleza? Segunda das 3 ferramentas que nós vamos trazer aqui hoje para você começar a organizar a sua empresa, para ter lucros crescentes, para ter crescimento, é uma reunião, é uma rotina. Né? A gente falou de direção, de padrão, agora nós vamos falar de rotina. Tá? É a reunião de radar semanal. O que adianta você ter meta de vendas, meta de novos clientes, meta de ticket médio, acompanhar ticket médio, ter um responsável para cuidar disso, se você não tem um momento definido da semana para você sentar e olhar como é que as coisas estão? Porque o que acontece? Né? O que acontece? Tem semana que você resolve problema, vai fazer uma coisa, depois vai fazer outra, você esquece. Começou a semana, você está lá, está olhando suas coisas, atendendo seus clientes, na hora que você vê, nossa, como é que tá as vendas? Deixa eu olhar aqui. Como é que tá a geração de leads? Deixa eu olhar aqui. Na hora que você vê, tem 3 semanas que tá ruim, você, caramba, ninguém me falou nada, estamos indo mal. Então você tem que ter um momento, tá? Então tem que ter uma agenda fixa, com data fixa, hora fixa, para você sentar e fazer o radar semanal. A essência é previsto, realizado, pontos críticos, plano de ação. Se a gente está falando de vendas, radar semanal, comercial, você vai sentar semanalmente com a pessoa responsável por prestar contas das vendas por você. Né? Se você tem um líder comercial, um gerente, um supervisor, um coordenador, ela apresenta para você. Se você não tem, mas você tem alguém que te ajuda a apoiar esse número, né? Se você conduz reuniões, a pessoa te apoia. Se você está numa fase que é eu presa, é você mesmo. Você senta e olha o número. Tá? Você vai olhar, qual que é a meta do mês? Qual que é a minha meta do mês? É tanto. Beleza, estou na segunda semana. Pelo que eu estou olhando aqui, já tinha que estar 50%. Quanto que está? Está 40%. Só vendemos 40% da meta. Já era para estar 50%. Quais são os pontos críticos que têm nos impedido de atingir essa meta? Não, é por causa disso, isso. O cliente não está vindo, o cliente não está convertendo, está faltando vendedor, está ficando muita mensagem lá, não estamos respondendo, ou faltou produto, faltou estoque. Quais são? Beleza. E aí, o que você vai fazer? O que você sugere que a gente faça para a gente recuperar esse número ainda essa semana? Olha o poder disso, né? Você olhou o número, olhou onde quer chegar, olhou onde você está, entendeu o que está travando e definiu ações para corrigir o curso. Você não acabou o mês ainda, você já está mudando o curso. Não vai chegar lá no final do mês e falar assim, nossa, esse mês nós não batemos a meta. Olha só, estou olhando aqui, quem sabe mês que vem. Aí no mês que vem você vai lá no final do mês você olha, esse mês passou longe, caramba. Não é isso, você vai olhar semanalmente como é que está o desempenho e vai corrigir o curso, mudando ações. Fala, fulano, nós estamos abaixo da meta, o que você sugere para a gente recuperar? Para recuperar,
Nossa, então nós vamos ter que mandar o dobro de mensagem para o cliente aqui, né? O time aqui, todo dia de 10 às 11, ele manda 50 mensagens para convidar clientes para convidar clientes para vir comprar. Agora vai ter que mandar 100 para a gente tentar recuperar. Beleza, anotado aqui, plano de ação, mandar 100 mensagens por dia, não 50. E aí vai corrigindo. Não, vamos fazer uma campanha, vamos divulgar aqui 3 dias, fazer um evento, uma live, chamar as pessoas aqui e tentar recuperar. Beleza, ações para corrigir o curso para chegar no final do mês, aumentar as chances de atingir aquela meta do mês, que é parte da meta do ano, que é um degrau em direção à sua meta de longo prazo. Você vai semanalmente, com pragmatismo, agindo para fazer as coisas acontecerem, tá? E essa reunião de radar semanal se aplica a todas as áreas, seja marketing, você tem geração de leads, qualificação, vendas, que é atendimento, conversão, operação, né? Se você tem um comércio, é as compras, é o atendimento ao cliente, é a satisfação do cliente. Se você tem uma prestação de serviço, é as entregas, é a construção, enfim, tem vários tipos de serviço, né? Mas é a execução ali, a satisfação do cliente, a qualidade, o retrabalho. Tá? O financeiro, você vai olhar inadimplência, vai olhar recebimentos, contas a pagar, contas a receber, como é que está, margens, resultado. Tá? Semanalmente, essa rotina de radar semanal, onde você olha previsto, realizado, pontos críticos, plano de ação, você muda o jogo da sua empresa, começa a ter o quê? Controle. Começa a ter controle, você sabe para onde está indo, sabe onde está e muda o jeito de trabalhar para atingir esse resultado. Beleza? E aí a gente vem para quê? Para a terceira prática aqui, para você começar a organizar a sua empresa e ter lucros crescentes, tá? Eu estou falando que de melhoria do padrão, mas através de uma ferramenta específica que chama plano de ação, tá? Plano de ação, o que eu recomendo é que você faça plano de ação 3 Qs, que é o que fazer, quem, responsável, né? E quando, que é o prazo, tá? Então, nesse caso de melhoria do padrão, vamos supor que fechou o mês e você não atingiu a meta. Não atingiu, você tinha uma meta mensal, vender 200 mil esse mês, vendeu 160. Aí você vai sentar com o time e falar assim, pessoal, e aí? O que faltou para a gente atingir o resultado? O que a gente pode fazer diferente no próximo mês? O que a gente precisa melhorar, reduzir, começar a fazer, parar de fazer? Quais são os ajustes, as ações que a gente precisa começar a ter para atingir a meta no próximo mês, para aumentar as chances de sucesso no próximo mês? Vamos mexer nesse processo aqui, a gente tem que fazer mais isso, tal pessoa, precisa de mais gente aqui, blá, blá, blá. Brainstorm, né? Chuva de ideias, vai entendendo ali, definindo ideias e iniciativas, beleza, depois você afunila tudo, tá bom pessoal, entendi, várias ideias, vamos lá, agora sim, o que especificamente a gente precisa fazer para pôr isso para rodar? Precisamos abrir uma vaga tal, beleza, quem faz? Fulano, até quando? Data tal. Precisamos melhorar o processo disso, tá, quais são os passos? Esse, prazos, responsáveis. Precisamos implantar um sistema assim, assado. Beleza, prazo, responsável. E aí você fez um plano de ação para melhorar o seu padrão de trabalho, para melhorar algo na sua empresa e atingir o resultado do próximo mês. Tá? Essa ferramenta vai fazer o quê? Organizar a ação. O plano de ação e faz o link entre o planejamento e a execução. Né? O planejamento é você pensar naquilo que você vai construir, pensar no objetivo que você quer atingir, no que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. O plano de ação, você coloca os passos específicos que você precisa dar. Olha só, esse plano de ação você vai pondo passo a passo o que você precisa fazer para traduzir aquele planejamento em realidade. Aí no plano de ação, 3 Qs, né, o que especificamente precisa fazer, quem precisa fazer. Então, quando você define ações, você tem que definir um responsável único para cada ação. Cachorro que tem, aquela frase, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Quem que é o responsável? Mas é fulano e fulano. Não, quebra em 2 ações, dá uma para cada, tá? Se for o caso. E data, qual a data específica para executar aquilo ali, para a gente melhorar o padrão de trabalho e atingir o resultado da próxima vez, tá? Então, olha só, recapitulando, tá? Recapitulando, o que a gente falou aqui? A gente está falando que precisa ter mais organização para fazer a empresa crescer.
E organização não é planilha, organização financeira, não. É saber o que precisa ser feito dentro da empresa. É ter responsáveis, ter planejamento, ter direção. É olhar para áreas tática operacional, tática estratégica. É ter padrão de trabalho, é ter rotina de acompanhamento, indicadores. É fazer o que precisa fazer para gerar crescimento, tá? E aí a base para isso é você definir a direção, definir a visão de longo prazo, definir as metas anuais, quebrar as metas anuais em metas mensais, dividir essas metas mensais para a equipe, para as áreas, desdobrar elas em metas táticas, né? Por exemplo, você pega a meta de faturamento, define meta de clientes ativos, de frequência de compra, de ticket médio, pega cada um desses números e entrega para cada um da equipe, para você criar uma estrutura de prestação de contas, tá? Aí você vai para o seu financeiro, organiza tudo, separa a pessoa física da PJ, começa a conhecer todos os seus números, tenha uma precificação apurada, registra e categoriza tudo o que acontece, cria rotinas de contas a pagar, contas a receber, faz fluxo de caixa, né? Organiza o seu financeiro. Aí depois você bota essas 3 ferramentas de gestão para rodar: checklist, radar semanal e plano de ação, né? Você define o padrão, você tem uma rotina de acompanhamento e você melhora esse padrão continuamente através de plano de ação. Então, é isso, pessoal. É isso que você precisa fazer. É por aí que você começa para organizar a sua empresa e ter lucros crescentes, tá? A gente fica por aqui e até a próxima.